Sejam muito bem-vindos ao Ultiverso. Esse aqui é o vídeo 2 do Pimps, Pimpagens e Pimpolhos e nós vamos continuar falando sobre esse assunto extremamente interessante. Não sabe o que é Pimp e Pimpagem? Assiste o vídeo número 1, que lá eu explico no comecinho o que é essa palhaçada que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas antes, inscreva-se no canal, faça o 3Cs, curte, comente, compartilhe. Coloque aí embaixo nos comentários o que vocês estão achando disso tudo, esse vídeo longo, gigantesco, que tem até 3 partes. Não sei se vai ter 3, se tiver 3, fica aí no canal, porque eu estou fazendo isso tudo aqui ao vivo e gravando para vocês imediatamente, com um roteiro absolutamente inexistente vindo das vozes que vêm da minha cabeça. Beleza? Vamos continuar falando então. Eu falei sobre sleeves, falei sobre inserts nativos e inserts de 3D. E o que mais que eu falei? Eu falei sobre o Abomination e falei sobre This War of Mine. Ok? No Abomination eu mostrei para vocês como é que pode ser um insert pode ser temático, justamente remetendo ali a história do jogo. O This War of Mine eu já guardei aqui, já abri espaço para guardar o Abomination, mas antes que eu guarde o Abomination, eu preciso falar para vocês do Abomination, né? Que é um tema muito interessante, só que esse jogo não foi lançado no Brasil, esse jogo não existe aqui no Brasil, esse jogo é gringo, tá bom? E infelizmente tem um tema muito delicado, que é justamente pegar partes e corpos para reproduzir a pesquisa do Dr. Frankenstein. E aí o outro pimp que você pode fazer para facilitar o entendimento, a explicação desse jogo para os seus colegas, seus amigos que não dominam a língua inglesa, até porque a língua dele é extremamente rebuscada, e ele é um jogo narrativo além de tudo, é fazer a tradução, ou melhor, coletar a tradução na internet. Então aqui é o manual do Abomination, que foi traduzido e colocado lá na Ludopédia, e eu tive o grato prazer de poder imprimi-lo e colocar ele junto aqui do jogo. Todas as cartinhas estão aqui também, para justamente facilitar a explicação para aquelas pessoas que têm dificuldade com a língua, vão pegar uma carta, não vão entender o que está acontecendo, ela pode pegar uma colinha rápida aqui para fazer esse entendimento. Essas cartinhas, normalmente, você pode recortar, porque elas são do tamanho da carta, e colocar no sleeve da carta. E elas viram o que a gente chama de passed up. Passed up, ok? Que você junta na cartinha, e quando você pega a cartinha, ela já está traduzida para você. Só que seria legal que você fizesse a impressão disso em colorido, com papel bacana, um couchezinho, né? Couché, o papel couché é o papel da revista, viu, gente? Só para entender. É um papel que tem brilho, né? Que tem uma qualidade, que pega a qualidade gráfica. Esse aqui é um sulfite, ele é mais fosco, né? Para que você fizesse isso, eu preferi só deixar junto aqui para fazer essa suporte para quem não domina a língua inglesa, ok? Então vamos para cá, vamos continuar então. Eu falei que ia mostrar para vocês um jogo com insert em madeira. O mais fácil que eu tenho aqui é o Carcassonne, mas eu não vou mostrar o Carcassonne para vocês não, tá bom? Porque eu já mostrei em outro vídeo, tá bom? Vou mostrar rapidamente. Bom ver jogo, né? Beleza? Então vou mostrar rapidinho aqui para vocês o Carcassonne. Olha que interessante, o insert em MDF do Carcassonne. Beleza? Aqui, ó, tem até uma tampinha, tá vendo? Cartelas. Aqui tem cada uma das cores do jogo, são 5 cores. Aqui dentro ainda tem a sexta, que é uma expansão. E esse compartimento de cartelas, que eu mostrei aqui com a tampa, vem todas as cartelinhas que cabem. Aqui tem várias expansões, o meu Carcassonne ele é pimpadinho, ele tem muita coisa, muitas expansões, e aqui cabem mais expansões ainda. Só que aqui eu uso para colocar meeples diversos, que eu tenho a expansão do Dragão e Princesa, o Dragão está aqui, ó, esse vermelhão grandão aqui, tá bom? Tem outros meeples que não cabem nas cores aqui, que ficam aqui. Aqui é uma torre de cartelas, que também não cabem em todas as cartelas, porque ele é só para o jogo básico, tá bom? Então aqui está um exemplo. Esse Carcassonne, ele está em plastificado, tá vendo? Os tiles e as cartelas estão plastificadas. Então é outro pimp que você pode fazer em plastificado com plástico mesmo, né? Plástico aqueles plástico filme mesmo, de plastificar as coisas, né? Quando você compra um presunto, né? Aquele plástico ali. Você plastifica, queima as beiradinhas, né? Tem uma seladora que faz isso, tá bom? Para proteger os tiles, mas nem todos estão dessa forma, tá bom? Então aqui o Carcassonne é um exemplo de um insert em MDF. O MDF, gente, é um composto de madeira, tá? Prensada. Esse aqui tem uns 3 milímetros, mais ou menos. Também esse aqui foi feito pela Bucaneiros. A Bucaneiros faz inserts para todos os jogos, é grande, não todos, mas boa parte dos jogos que a gente tem no Brasil aí foram lançados pelas editoras, e jogos gringos que eventualmente tem muita
pedido, imersão, na verdade, muita entrada no país. O pessoal gosta e não tem nenhuma editora que faz, e eventualmente você vai encontrá-lo lá. É muito interessante porque tem versões que você pode comprar, versões mais pimpadas, versões menos pimpadas, para justamente caber no seu orçamento, para caber o seu joguinho direitinho. O insert de MDF ele tem uma questão complicada. Por quê? Ele é um composto de madeira que ele puxa a umidade, então ele pode ser fonte de mofo para o seu jogo. Presta bastante atenção quando você tiver insert de madeira, dependendo da região do país que você esteja, sendo uma região muito úmida, né, quente, que você tem essa propensão de ter mofo na casa, o insert de madeira de MDF ele é perigoso. Tome cuidado, tá bom? Existem outros tipos de inserts, por exemplo, de papel Paraná, que é uma cartolina mais grossinha, é um papelão mais diferente, beleza? Vamos falar que é um papelão mais vagabundo, não, porque fica feio. É um conglomerado, é um amassado um papel, um papelão mais rústico, vamos dizer assim. Comprimido, ele faz, é como se fosse, vira quase um MDF. Só que também ele é papel, ele absorve água. Eu, particularmente, não gosto do papel Paraná, por quê? Ele vai lacerando as beiradinhas à medida que você vai usando ele, e ele vai escamando. Eu, particularmente, eu não gosto de papel Paraná, mas tem também. E também existem os inserts em XPS, que é um isopor extremamente fino, beleza? Organiza, mas ele é muito quebradiço. Na Bucaneiros tem os 3 tipos, MDF, papel Paraná e XPS, com preços variados. Aí você vê o que te interessa. O MDF é mais robusto, mais durável, mais pesado, pega umidade. O papel Paraná é mais leve, menos robusto, pega umidade. O XPS é menos robusto ainda, não pega umidade, muito pouco pega umidade. E tem os de 3D, como eu falei, o plástico 3D, que são muito mais isentos à umidade, não são totalmente inertes, mas são isentos à umidade, e conservam seu jogo muito melhor do que o papel Paraná e que o MDF. O XPS ele meio que dá uma empatada ali com o XPS, tá bom? Ainda existe os inserts personalizados, tá? Com os lugarzinhos separadinhos justamente para o seu jogo, que podem ser feitos em foam. Foam é um tipo de espuma, eu não sei exatamente a composição dele, você compra a placa grande e você corta e faz, ou corta as tirinhas, né? Faz os nichozinhos para os seus componentes, cola e põe dentro da sua caixa. Eu, particularmente, acho mais difícil. Existem pessoas especializadas em fazer isso, eu, particularmente, não sou muito fã. Eu prefiro fazer de 3D. É um pouco mais caro, um pouco mais pesado, mas para mim maravilhoso, ele dura muito, você tira da caixa, usa como porta-componente, para mim é a melhor opção. Existem no mercado, só procurar, põe o nome do seu jogo aí, no Google, vamos supor, Carcassonne Insert 3D. Você vai ver um tanto de empresa que vende, um tanto de XPS. Ai, não sei XPS, cara, agora eu fiquei em dúvida. Os arquivos lá de 3D que você baixa para imprimir em casa, ou empresas que fazem isso para você, tá bom? Você não vai ter dificuldade. Olha o preço e vê se vale a pena. Marcelo, quanto que custa? Bom, nós estamos em novembro de 2025. Um insert para o Carcassonne deve estar em torno de uns R$110. O jogo custa aí entre 250 e 350 reais o Carcassonne. Então ele é um terço do preço, mais ou menos, pode ser até metade do preço, a depender do tipo de jogo, do valor do jogo, obviamente, e a quantidade de madeira que for ser usado. Um insert de 3D vai sair por uns 180, mais ou menos isso, tá bom? Então ele é mais caro, ok? Pode chegar até R$200 a depender do que você faz. Multicomponentes, cores diferentes, que você saca, enfim, vai variar, tá bom? E também, deixa eu ver, 8 minutos dá para mostrar? Não dá para mostrar não, mas eu vou mostrar para vocês, que eu sei que vocês gostam. Tudo aqui, gente, tudo tem insert, tudo. Menos o Clone Wars, que tem organizador, tá? Mas o resto dos jogos todos aqui tem inserts. Inserts nativos de boa qualidade ou inserts feitos 3D, Madeirite, esse MDF, perdão. Esse aqui é o Barrage, gente. É um jogo euro, bem cabeçudo mesmo, tá bom? Bem legal. Comprei ele usado, veio com mofo, tratado, tratei de novo, tá com um cheiro de sanol brutal na caixa. Aqui é o tabuleiro do jogo. São barragens de água que você faz, que é o tabuleiro lateral do jogo. Ele enche a mesa, tá? E você vai fazendo usinas para aproveitar o fluxo da água que vem de cima da montanha, tá bom? É muito bom o jogo, é bem difícil, o certo seria assim, né? Porque tá vindo de cima da montanha, eu não vou abrir o tabuleiro aqui para vocês verem, uma outra oportunidade, quem sabe, tá bom? E esse jogo, cara, o Insert 3, o Insert dele é um Insert de MDF que não contemplou todos os componentes.
fica tudo meio solto nele. É um outro exemplo, para se ter ideia. Então aqui são os tabuleiros individuais, dupla camada, beleza? De papelão, muito lindo o jogo, a arte do jogo é maravilhosa. Tá? Um jogo cabeçudo, viu, gente? É um jogo fácil não, deve estar uns 4 pontos alguma coisa aí de peso lá do BGG. Mas, então tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então aqui tem os rondéis, né, de cada um dos personagens, são 4 personagens, 4 rondéis, ok? Aqui outra parte, outro tabuleiro do jogo, beleza? A arte toda é linda, cara, o jogo é maravilhoso. E aqui tem os separadores, os organizadores por tipo de item. O legal desses organizadores é justamente que eles têm o nomezinho das coisas, então é fácil você identificar. Os 3D não necessariamente têm isso. Tá? O MDF, pelo menos da Bucaneira, eles têm o zelo de colocar para você rapidamente identificar quais são cada uma das coisas, tá bom? Então aqui vamos pensar um aqui. Ficha de tecnologia. Olha lá, tá vendo? Tudo separadinho, ok? Fichas de contrato. Putz, cara, vai ser difícil abrir isso aqui, mas vamos tentar para mostrar para vocês. Tá vendo separadinho lá, os contratos, ó. Ok? Então, isso é que é um insert, gente. Olha que bacana para você fazer o setup, como que ele facilita, como é que ele ajuda na organização do jogo, como que você faz para guardar ele organizado. Para quem tem mania de organização, gente, infelizmente, isso aqui é must have, você tem que ter, não tem como, tá bom? O nível de zelo, de preocupação em você ter a organização do seu jogo é muito individual. Eu não vou nem fechar, vou deixar assim para não demorar demais nesse vídeo aqui. Acho que bastou para falar o que são inserts, né? Então, inserts são isso, eles são organizadores internos que podem ser nativos ou você pode optar por essas múltiplas escolhas de material para fazer uma organização mais eficiente do seu jogo, se o seu jogo não apresenta esse nível de organização. Muitos jogos só vêm com um papelão dentro, cara, mas nada. Ou vem tudo solto, nem papelão tem. Aí destacou ali do punchboard, né, que são aquelas placas para destacar os componentes de papelão, acabou. Sexy, folhas para lá e dá o seu jeito de organizar o jogo da forma que você achar mais conveniente. Beleza? Bom, isto posto, nós passamos então para porta-tokens, porta-decks, porta-acessórios. Beleza, galera. Então, outro item de pimpagem que você eventualmente vai poder ter no seu jogo são os porta-tokens. E o que são porta-tokens? São basicamente essas caixinhas, cara. Se o seu insert já tem isso aí, você pode usar a própria caixinha, leva a caixinha para a mesa e ela serve como um porta-token, ok? Tá ali organizando o seu componente, estando ele à mão, perfeito. Então, os tabuleiros, os organizadores de insert, que têm os componentes destacáveis, são bons justamente para você poder fazer essa organização. Mas nem sempre isso está disponível, né? Então, vou dar outro exemplo aqui, por exemplo, no Viticulture, tá? Vamos lá. O Viticulture, né? Essa é a edição Essential. Ele está com 2 expansões, aqui esse jogo. Está com a expansão Tuscany Essential, sei lá, tá bom? Toscana Essencial, vamos falar em português, ok? E com a Toscana, ele recebe um novo tabuleiro. O tabuleiro da Toscana, ele é muito maior do que o tabuleiro original, tá bom? Olha lá, ele é quase o dobro do tamanho, beleza? Ele é maior em todas as dimensões. Mentira. Quase todas as dimensões. Ele é mais volumoso, são mais camadas, ele tem um pouquinho maior e os tamanhos, as dimensões, altura e largura, e acaba que, se você coloca os dois na caixa, não cabe, tá bom? Esse organizador aqui, ó, eu botei lá embaixo. Não vou pegar, vai estar muito difícil. Eita, não vou pegar. Que era o organizador dele, não cabia. Esquece. Não vai caber os componentes da expansão, das expansões, com os componentes da caixa base. Por quê? A expansão veio depois da caixa base. Então, o insert nativo dele não ia, obviamente, prever que ia ter uma expansão. Tá bom? Bom, o Tuscany, ele tem muitos meeples.
Você tem os meeples dos fazendeiros, você tem dos trabalhadores, você tem meeples especiais, e são 6 cores, gente. São 6 cores de meeples, tá bom? Então, esse é o é o insert dele. Então, cada uma das 6 cores tem vários meeples, meeples de trabalhadores, de casinhas, de construções que você pode colocar, e fica uma bagunça, cara. Se você põe ziplock, bicho, não cabe, eles amassam, eles danificam entre si, tá bom? Então é por isso que é importante e interessante você ter esse zelo, com essa preocupação com os porta-componentes. Entretanto, tem carta demais no Viticulture, tá bom? Ele tem, nesse caso, são 5 decks, 1, 2, 3, 4, 5 decks, tá bom? Com muitas cartas eslivadas, são 40 cartas pelo menos, tá? Em cada um dos decks. E você tem uma dificuldade, isso aqui são as cartas de uva, tá? Do Tuscany. São só uvas, de vários tipos, que você vai botar ali na sua vinicultura, tá bom? Então, às vezes, é interessante você ter um porta-deck, olha só. Esse aqui é feito em 3D, tá bom? E você coloca lá o seu deckzinho lá. E aí você compra a cartinha, descarta a cartinha, compra a cartinha, descarta a cartinha, compra a cartinha, descarta a cartinha. É um porta-deck, um porta-carta, gente. Simples assim, tá bom? Eu tenho 6 desses porta-decks aqui, o Tuscany precisa de 5, ou seja, sobra, beleza? Normalmente os jogos não tem tantos decks assim, então número de 5 ou 6 bastam para atender praticamente todos os jogos que você tem. O Tuscany, em particular, ele tem cartas grandes e cartas pequenas. No caso aqui, ele tem um porta-carta grande, ó, um porta-deck, tá bom? E daqui essas cartas você não usa durante o jogo, você só é um inicial. No caso do Tuscany, beleza? Mas eu também tenho porta-cartas, porta-decks, para cartas grandes. Então, olha só. Tá? Tem jogo, por exemplo, Nemesis, né? Outros, o Sleeping Gods, tem muita carta, muito deck lá, ó. Tá? É a mesma coisa, só que do tamanho maior, né? Então tem porta-deck pequenininho, porta-deck grandão, para cartas de diferentes tamanhos, ok? Tem o porta-decks, não estou falando que eu tenho, porque eu tenho, mas vocês podem correr atrás também, múltiplos para cartas grandes também, aqui, ó. Tá bom? Esse porta-deck aqui eu tenho 2 dele, que é para o Orla Exterior, que tem carta para bolas. Tem muita carta, tá bom? Carta para bola. E eu preciso desses porque lá você manipula muitos decks, você compra, descarta as cartas, tá bom? Então esses decks aqui são muito legais. Tem decks, porta-decks, que são para decks deitados. Esse aqui era o antigo do Orla Exterior, tá vendo? Ele é enorme, então são 6 cartas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí você descarta ela pro outro lado. Fica deitado na mesa. Só que ele ocupa muito espaço. E esse porta-deck não era para as cartas livadas, então as cartas ficavam apertadas nele. Eu acabei descartando e mandando fazer esse outro aqui, que é para esses aqui, ó, tá bom? São mais práticos e servem para outros jogos, por causa do tamanho das cartas, tá? Então, porta-decks são muito interessantes, porta-tokens também são extremamente interessantes. E não são somente os porta-tokens que eventualmente você leva, você tem aí no seu jogo pelos inserts ou pelo porta-componente que o jogo tem, tá bom? São também eventuais, não virou bagunça aqui agora, que você pode fazer aquisição, por exemplo, esses aqui, só um minuto, aqui, que são porta-tokens feitos em 3D. Tem um pequenininho para poucos tokens, tá bom? Então aqui tem vários para poucos tokens, aqui são 4, 2 marronzinhos, 2 amarelos, ok? Tem os maiorzinhos, né? Esse aqui foi presente do Lucão, amigo meu filho, né? Esse aqui tá vazadinho, ó, parece uma peneirinha, tá bom? Muito bacana, muito firme, robusto. Esse aqui é lá do Gui, Guilherme Neto, tá bom? Ou você pode tomar partido de coisas mais domésticas. Por exemplo, esse aqui é um porta-molho para comida japonesa, beleza? São pretinhos, discretos. Isso aqui eu comprei por R$ 1,99 em lojas de R$ 1,99, de 99 centavos. Essas lojas de utensílios por lar, tá bom? E ajudam demais a conta. Tem dezenas dezenas, que eu separo pela mesa inteira para a galera poder usar como coletor de moeda para pessoal, os tokens mesmo, separar os tokens individuais de cada um. Tem esses maiores aqui, que também são da culinária japonesa, beleza? Os pretinhos, né? Que você coloca os molinhos, né? Os rolinhos japoneses lá, os temakis, né? Como é que chama esse trem? Sashimi.
Não sei, eu odeio comida japonesa, cara, tá? Mas vocês sabem aí. Mas isso aqui, por exemplo, é uma solução doméstica, como potinhos, tais quais esses aqui, ó, transparentes, que também servem, deixam bonito, ficam bonitos na mesa. Existem porta-componentes feitos em madeira, MDF, beleza? Ou madeira esculpida, né? Muito interessante e que também fica aí a opção para vocês pensarem em alternativas para colocar seus componentes que eventualmente estão fáceis para vocês aí dentro de casa, né? Cada um vai saber aí o que pode usar da própria cozinha para o desespero aí da esposa, da mãe, né, que está roubando os utensílios. Por exemplo, aquela vasilhinha Tupperware com uma tampinha fantástica, eu tenho uma ali que eu guardo dado, que é surrupiei da cozinha, maravilhosamente, feliz da vida, guarda meus dados, eu fico feliz da vida com ela, meu porta-dados da Tupperware, ok? Seguindo aqui, itens 3D realistas. Gente, o que são itens 3D realistas? Bom, deixa eu guardar um pouquinho da bagunça, senão eu não consigo nem transitar aqui na mesa de tanta coisa que eu trouxe para vocês verem. Beleza? Então vamos guardar o Viticulture, não sei onde que eu guardo ele, não vou botar no chão, porque eu não sou doido. Oi, pronto, resolvido. Coloquei ele para cá, tá bom? Tô com barragem aqui aberto. Uga Buga volta para cá. Bom, o que são itens 3D realistas, gente? Então vamos lá. Vamos começar por um jogo que eu amo de paixão, que é o Terraforming Mars, beleza? O Terraforming Mars, você tem que fazer a terraformação de Marte. Ele está com um tabuleiro 3D maravilhoso também, feito ali pelo Bineto, tá bom? Mas os tiles que você coloca nele de oceano, de vegetação e de cidades são papelão feioso, entendeu? Bem simplório. O jogo ele fica feio na mesa, tristinho, né? Sofrido. E aí você fala, pô, esse jogo podia ser tão melhor, mais bonito, porque ele já é maravilhoso por si só. Por que não melhorá-los, né? Então, olha só, olha o tilezinho de cidade 3D, que coisa mais linda. E não basta ser um só, são vários modelos de cidade, alguns especiais de acordo com as cartas que você tem. Então, você pode construir uma diversidade de cidades no seu jogo com esses tiles 3D. Marcelo é frescura, cara, pode achar o que você quiser. Eu fico à vontade com suas críticas aí, mas deixa o jogo uma delícia de jogar. Acredite se quiser, é uma besteira? Não, não é, cara. O jogo realmente ele ganha vida quando você faz isso. Olha os tiles de floresta, olha as árvorezinhas lá, coisa mais linda. Você coloca o cubinho aqui, ó, tanto nas cidades quanto nos tiles de árvore, e não somente um tipo de árvore, tem vários tiles com árvores diferentes. Deixa eu pegar outro tile aqui, ó. São vários tipinhos de árvores, cara, né? Com tiles especiais. Tem tiles especiais, inclusive, para as construções especiais. Por exemplo, faz a bagunça aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que eu organizei aqui, que é interessante também a forma de organização, né, do jogo. Na hora do vídeo não pode fazer bagunça, né, mas estou aqui fazendo bagunça. Vamos lá. A forma de organização do jogo faz também diferença no momento que você vai jogar, né, gente? Por quê? Quando você vai fazer o setup, beleza? Se tiver tudo separadinho, você não perde tempo fazendo a organização disso, tá bom? Então, você tem uma boa organização, você faz com que, durante o jogo, tudo fique mais simples. Então, olha só, esse organizador plástico é um organizador de itens, você encontra em várias lojinhas de pescaria, lojinhas de utilidade doméstica, pela internet, né, papelarias, você encontra esses organizadores. Então, aqui estão todos os tiles do Terraforming Mars. As cidades em cinza, as construções especiais em marrom, a amarela aqui é uma explosão nuclear, os tiles de oceano aqui em azul e as plantas em verde. Aqui tem todos os tiles necessários para o Terraforming Mars. Enfim, cabe tudo, ainda sobra tile aqui. Caso a construção, aí ó, a explosão nuclear, que tem uma carta de explosão nuclear nele, né? Então, os marrons, ó, tá vendo? São todos diferentes, tudo muito bonito, muito tematizado, muito bacana. Isso é um componente realista, tá? Outros componentes realistas, quantidade de coisa. Vai ter vídeo 3, viu, gente? Eu já vi aqui, já vai ter
nível 3, tá bom? Por exemplo, gente, portas. Essa portinha aqui é do Level 7 Omega Protocol, que é o tamanho correto da porta lá, do tile da porta, ok? E a porta, ela abre, ok? Revelando um espaço lá. Então você vai poder colocar suas miniaturas espalhadas conforme o tabuleiro. Então essa portinha feita em 3D também é justamente para aquele jogo. Mas você pode usar para outros desde que caibam, tá bom? Aqui tem o número correto de portas para o Omega Protocol, ok? Mas você vai poder fazer isso para seus jogos também, entre outras coisas, beleza? Que você vai poder produzir ou mandar fazer para aquele seu jogo em específico. Por exemplo, aqui a gente tem outro organizador, ó. Esse é do Nemesis. O Nemesis está aqui, ó, tá? Tanto o Nemesis normal quanto o Lockdown. E aqui a gente tem cada um dos componentes 3D que se usa no jogo, tá bom? Aqui a gente tem a ponte de comando, onde tem as opções A, B, C e D do trajeto. E aqui você coloca a cartinha de navegação, tá? A gente tem as câmaras de repouso, né, de sono, e olha lá, ela até abre, cara, olha que bonitinho, beleza? Não usa, né, é só para enfeitar o local. Tem um buraquinho com sangue saindo, né, super bonitinho. Você tem os motores, que no caso, você precisa deles para marcar qual é o tipo de dano, o motor está funcionando ou não, tá bom? Então, olha lá, são os motores da nave, são 3 motores. Você tem as portas, e que interessante a portinha do Nemesis. Essa aqui não é do Nemesis, essa é do Zombicide Invader, que ela abre também, e quando a porta é destruída, seja por você ou pelo alienígena, você coloca uma portinha quebrada lá, significando que a porta não pode ser mais aberta ou fechada, ela vai estar com um buraco no meio para você passar, tá bom? Tem outras coisas aqui também, que são a gosma que você pisa, tá? A gosma que você pisa e fica com o personagem fica com o pé sujo lá, fazendo barulho pelo lugar todo, tá vendo? Você pisa, e eu coloquei imã, então as miniaturas do Nemesis são imatizadas. Então aqui, ó, tá conectada por imã. Então conecta na figura também, e você vai mover na figura com a gosma no pé, sabendo que ela tá com o pé sujo de gosma, tem que lavar esse pé. Os terminais de computador que você coloca nos tiles, então quando você bate o olho, você fala, essa sala tem computador, eu posso usar o computador, ok? Os onde estão? Nossa, é muita coisa, gente. Tá aqui, achei. As caixinhas de componentes do jogo, tá bom? Vamos botar um lugar aqui mais visível, tá? Um porta-potinho aqui, ó. Um porta-potinho, não, um potinho porta-acessórios. Tá? Então, em vez de girar o tile, você tem uma caixinha indicando quantos itens tem naquele tile. Beleza? Isso são pimpagens que facilitam, não somente embelezam o jogo, mas facilitam a jogabilidade. Né? Importa acessórios como esse aqui, ó, né? Que é um potinho com tampa que protege, não faz bagunça e depois quando você guarda já fica à mão para você utilizar e que pode ser empilhável, encaixado, olha só. Tá? Então olha que bacana. Lógico que isso não vai caber na caixa, né? Mas você pode ter isso aí para fazer outros componentes para sua casa. Isso é muito barato, cara. Isso é R$1,99, R$2,99 nessas lojinhas de utensílios para o lar, tá bom? O que mais aqui que eu tenho? 3D. Muito bem. As moedas. No caso aqui são 3D, mas poderia ser moedas de metal. Que também vão substituir as moedas do jogo. Muitos jogos têm esses valores financeiros representados por moedas. Vários jogos estão aqui na mesa, tem isso. O Carcassonne não tem, o Barrage tem, o Viticulture tem, o Abomination tem. Então é um recurso muito comum nos jogos. E eu uso essas moedas, inclusive, para marcar pontos. Por exemplo, no Star Wars The Deck Building Game. Eu uso essas moedas no War Exterior. Eu uso onde tiver que usar moeda, eu uso. No Terraform Mars, para marcar o valor do dinheiro que você tem, para não gastar os cubinhos com isso, porque você gasta muito cubinho, beleza? Então essas moedas, no caso aqui, são 3D, ok? Feitas de plástico, 3D, ó. Tá? E dá essa sensação tátil, cada uma tem um valor, ó, beleza? 10 dinheiros, 5 dinheiros e 1 dinheiro, tá? E eu tenho 2 potinhos desses, ó, beleza? Porque eu ponho um em cada lado da mesa para as pessoas terem acesso a isso. Então, é outra coisa também, eu não tenho moeda de metal, porque eu acho muito caro.
é muito caro e muito específico, mas, bicho, moeda de metal é um trem maravilhoso, dá uma sensação tátil, barulhinho da moeda, né, batendo uma nas outras, é realmente fantástico. Só que é caro para bosta. Você tem que pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes se vale a pena comprar mais caro que dinheiro. Beleza? Uma moeda de R$ 1 paga nem metade de uma moeda de metal para o seu jogo, tá bom? Então, são coisas que você vai colocar, um pimp de muita elegância, tem pacotes de moeda para vários tipos de jogos, existe empresa nacional que faz essas moedas, ou seja, você vai ter isso à mão, se você quiser, ok? Por um preço salgado, mas se você já jogou um jogo com moeda de verdade, moeda de metal, você sabe qual é o valor que isso tem ali na sua imersão no jogo, dá vontade de jogar com gosto esse jogo, tá bom? Fica aí também uma sugestão. Gente, eu vou terminar aqui a segunda parte do vídeo, beleza? E a gente volta para a terceira e última parte, espero que seja a última parte, desse vídeo de pimps, pimpagens e pimpolhos. Fique comigo, se inscreva no canal, faça os 3 Cs, curte, comente, compartilhe. Coloque aí nos comentários se você gostou de alguma coisa que eu coloquei aqui, se isso te incentivou de alguma forma, se você acha bobagem, se você acha que vale a pena, se você tem algum desses pimps aí, ou pimps diferentes que eu não mostrei. Seja como for, assista o vídeo número 1, assista o vídeo número 3, que vai sair quentinho, gostosinho, para daqui a pouco você poder assistir e completar essa série de 3 vídeos sobre pimps, pimpagens e pimpolhos. Beleza? Foi, grande beijo, já volto.